Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje eu vou falar sobre um tema que muitas vezes aparece aí nas constelações, nas sessões e nos workshops, que são pais e mães separados e com filhos. Como lidar com essa realidade? É isso que eu vou falar com você hoje aqui. Meu nome é Fernanda Ponzetto e é um prazer ter você aqui comigo. Você aí que já teve um relacionamento e desse relacionamento o fruto foi um filho, uma filha, em primeiro lugar é importante saber que essa vida que foi criada ou essas vidas que foram criadas precisam ser respeitadas, isso mesmo. O que acontece aí muitas vezes com os pais separados? Eles acabam aí trazendo a dor desse término, a dor da relação para os filhos. E aí é que tá feito o emaranhado, aí que o problema e o conflito dessa família se constrói. Fernanda, como é que sai desses conflitos? O primeiro ponto é enxergar que tipo de conflito existe. Muitas vezes os conflitos são filhos que às vezes não querem, né, estar com pai e mãe. Por quê? Porque muitas vezes um pai ou uma mãe tá falando mal do outro. Será que já passou por isso aí? Então, esse é um tipo de conflito, onde esse casal se separa e ao invés de construírem aí algo positivo para os filhos, acabam falando mal um do outro. E o que acontece de negativo com relação a isso? Essas crianças ou essa criança aí vai ouvindo uma mensagem totalmente poluída, porque não é a mensagem desse pai ou dessa mãe, é a mensagem, na verdade, de um relacionamento ferido. E aí esse pai ou essa mãe acabam se comunicando com essa criança, na verdade, como adultos feridos e não como pais que compreendem a necessidade desse filho, dessa filha, de respeitar pai e mãe. Então, esse conflito é muito grande. Como é que sai desse conflito? Então, se você tá aí separado e aí a esposa tá longe, né? O marido tá longe, virou tudo ex. Em primeiro lugar, é respeitar que ex-marido não tem nada a ver com essa realidade de pai, que ex-mulher não tem nada a ver com essa realidade de mãe. Essa briga amorosa precisa ser resolvida a dois. Essa criança precisa ser afastada desse movimento. Então, esse é o primeiro momento importante aí dentro dessa vida. O segundo momento mais importante para que essa relação esteja em equilíbrio é fazer com que essa criança viva especificamente o papel dela como criança. Tem muita mãe aí que se separa e acaba fazendo com que essa criança ou esses filhos ganhem uma importância ali dentro da casa como talvez um substituinte desse marido. E do mesmo jeito contrário, os maridos se separam, às vezes ficam com essas crianças e aí essas crianças acabam sendo substituídas por essa mulher. E aí o que acontece, gente? Quando há essa substituição, geralmente essas crianças tomam uma posição de saída, né, do infantil para o adulto. Por quê? As mães, e aí eu vou dar um exemplo de cada movimento, tá? Vou começar pelas mães. As mães, quando se separam e aí tinham lá o marido, acabam muitas vezes, quando estão em conflitos com essa relação, acabam trazendo esse filho, esses filhos, como algo importante e único na vida. E aí substituem a presença de uma relação pelo filho. E esse filho ou essa filha podem se sentir com um peso muito grande, como se eles fossem responsáveis pela felicidade dessa mãe. Do mesmo jeito acontece com os pais. Então, os pais que se separam dessa mulher têm o quê? Uma sensação de que ficou um vazio. E aí acabam preenchendo esse vazio com essas crianças, com essa criança. E o que acontece nesse movimento? Essa criança perde a sensação de que ela pode viver tranquilamente. É como se ela tivesse que se responsabilizar pela dor desse pai ou pela dor dessa mãe. E isso, gente, geram conflitos muito grandes. Por quê? Quando essa criança entende que esse pai tá triste ou essa mãe tá triste, porque tá sozinho, porque não tem mais a relação, porque ficou indignado ou indignada pela forma como terminou o relacionamento, quando a criança observa isso, a sensação que a criança tem é de salvar os pais.
Então, se você está aí reclamando pro teu filho, pra tua filha, dessa ex-relação, esse filho ou essa filha está começando a criar um processo de ferimento, onde essa dor que ele está sentindo, ou ele está vivendo, não é dele, não é da criança. É a sua dor como pai e mãe que se separou. E esse filho quer você bem. E aí ele começa a tratar você como se você fosse filho ou filha dele. E aí começa o outro conflito, que é a inversão de papel. Por quê? Quando eu mostro para esse filho, para esses filhos, que eu tô chateada, que eu tô triste, indignada com o término, ou indignado com como foi o fim da relação, essas crianças enxergam o quê? Fraqueza. Elas começam a enxergar fraqueza. Então elas olham para esses pais que se separaram, dizendo: meu pai ou minha mãe são fracos, eu preciso ficar com eles e salvar a vida deles. Olha só que complexo. Então, se você tá aí reclamando para esses filhos como foi esse término, se você não aceita, se você tá indignado da maneira como isso aconteceu, tá na hora de se cuidar, tá na hora de olhar essa emoção. Porque, gente, não dá para ficar com uma emoção ferida durante muito tempo. Se você tem uma emoção ferida de uma relação que acabou, você precisa se observar. Pare de envolver os seus filhos nisso. Quando você faz isso, eles perdem a vida. E aí, eles querem cuidar de pai e mãe. Já viram isso? Então, filho bem pequenininho, às vezes não quer sair de casa para proteger pai e mãe, às vezes não quer viajar para proteger pai e mãe, às vezes não quer fazer amizade para proteger pai e mãe, porque acabam substituindo a ausência de alguém. Então, filhos, por exemplo, que viram pais saírem de casa, acabam entrando no lugar desse pai e acabam dando conta da casa, como se fossem ali os provedores junto com essa mãe da casa. E do mesmo jeito acontece ao contrário, tá? Então, comecem a observar isso. Os filhos não podem suprir o espaço desse marido ou dessa mulher que se foi. Não há como suprir. Se eles fazem isso, eles estão dando, na verdade, a inversão de papel aí na vida deles e na sua vida. A responsabilidade de pais e de mães separados é manter essas crianças longe dessa relação em conflito. Como é que a gente mantém uma criança longe dessa relação em conflito? Dizendo para essa criança que, independente de qualquer coisa que aconteceu ali, esses pais sempre existirão. Por quê, gente? Qual é o medo desses filhos? Perder a conexão de pai e mãe. E eu vejo muito mesmo, mães afastarem os filhos dos pais, pais afastarem os filhos das mães com uma raiva, como um tipo de vingança, usando os filhos para poder se comunicar nessa relação perdida. E aí o conflito está feito. Então, comecem, em primeiro lugar, a separar. Vá resolver essa relação, se ainda tem um buraco aí, vá resolver essa relação, ou junto dessa pessoa, ou com você mesmo, e tira esses filhos do jogo. Outra coisa importante, nada de fazer o filho virar ponte de comunicação, já viu isso? Filho virando pombo correio? Ah, fala pra sua mãe que hoje não vou conseguir pegar você. Fala pra sua mãe que hoje, fala pro seu pai que é assim. Gente, criança em casamentos que foram desfeitos não são pombo correio. Você tem que resolver coisas de adulto com adulto. Quer combinar horário de pegar filho, quer combinar viagem, quer combinar qualquer coisa relacionada a essas crianças, os adultos precisam se conversar. Quando isso acontece, vocês estão respeitando o quê? A vida gerada dessa relação, que é a coisa mais importante dessa relação. Para de querer acertar a relação que já terminou, já está terminado. Se está terminado, respeitem aquilo que foi gerado da relação. Então, nada de ponte, nada de pombo correio. Isso só prejudica essas crianças. Outro ponto muito importante é sempre ter claro que essa família sempre irá existir. Porque a partir do momento em que esse casal constituiu um filho, ou constituiu filhos dentro dessa família, essa família ela existe. Mas quem existe, gente? A relação de pai e de mãe. Não é a família de marido e mulher mais. Acabou. Isso foi fechado. Então, se você aí como marido acha que pode mandar na ex-mulher, ou você como ex-mulher acha que pode mandar no marido, é porque você está vivendo essa relação ainda.
É porque você não se colocou para o novo. É porque você não se permitiu a escolher uma nova jornada. Então, escolha a sua nova jornada e tire esses filhos do jogo. Faça com que esses filhos possam ir para o mundo, porque senão eles vão entender que você precisa de ajuda. E aí, quem vai virar o filho vai ser você e não eles. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui. Meu nome é Fernanda Ponzetta e eu quero ver você compartilhar com as pessoas que você gosta. Até mais!